Queridos irmãos, muito boa noite a todos. O saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10. Farei a leitura do verso número 1 até o verso número 4. Romanos, capítulo 10, de 1 a 4. Peço que você abra a sua Bíblia, deixe aberta, marcada nesse texto. Em seguida, orarei, pedindo ao Senhor que assim nos abençoe, desde a leitura desta porção. Romanos, capítulo 10, leitura dos versos número 1 a 4. Todos encontraram, irmãos? Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, neste momento do culto ao Senhor, nos detemos a ler a Tua Palavra e a buscar pela iluminação do Teu Santo Espírito a compreensão da mesma, para que, tendo-a compreendido, segundo a Tua graça, possamos também ver a mesma, ó Deus, aplicada à nossa vida, individual e coletivamente como povo do Senhor que somos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, prepare o nosso coração, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir e olhos para ver pela fé, a graça do Senhor manifesta na nossa vida através da Tua Palavra. Que haja, ó Deus, santificação de pecadores, que haja salvação de pecadores, que o nome do Senhor acima de tudo seja glorificado. Dá-me a graça, ó Deus, de ler, explicar e aplicar esta palavra com fidelidade. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Eu creio que você já deve ter ouvido, quem sabe até dito, o seguinte: há muitos caminhos para Deus. Já ouviu isso alguma vez? Eu espero que você não tenha dito isto, porque não é verdade. A palavra de Deus, portanto, o Senhor nos diz que só há um caminho para Deus, e esse necessariamente é Cristo Jesus. João 14: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então qualquer outra proposta, embora exista, e existem muitas, elas não retratam a verdade. Quando afirmamos isto, irmãos, queremos dizer que o que Deus estabeleceu para que aqueles que caíram em Adão, e não há um que não tenha pecado, possam se achegar a Ele, há somente um caminho, uma forma, um meio, um instrumento, um só e somente um, e nunca foi diferente. Todavia, ao afirmar a falsidade de tal afirmação, não queremos com isso dizer que não existam pessoas que sejam zelosas e até sinceras no seu intento de buscarem ao Senhor, só que não conseguirão, porque sempre o fazem à semelhança do seu primeiro pai, Adão, que tendo caído, conforme Gênesis capítulo 3, verso 7, ao invés de buscar ao Senhor, segundo o modo do Senhor que haveria de ser prescrito, tentou por seus próprios meios resolver a questão, cozendo para si uma cinta com folhas de figueira, o que não foi, segundo Deus, aceitável. Tanto é que quando Deus se aproxima na viração do dia, o que era o seu costume para ter com Adão, o que é que eles fazem?
se escondem. Então não resolve. Aquela postura de outrora vista em Adão é a de muitos hoje. E ainda que com sinceridade, e é possível que isso aconteça, não há veracidade, não há verdade, e jamais se aproximarão do Senhor. A grande questão diante disso é: o que é que vamos fazer com tais pessoas? Iremos apenas informá-las que elas estão erradas? Iremos dizer a verdade acerca delas? Qual deve ser a nossa disposição para com estes que rejeitam o caminho de Deus e tentam propor o seu próprio? Vamos desprezá-las finalmente, enxotá-las? O que havemos de fazer? E aqui eu creio, irmãos, que esse texto que nós temos nas nossas mãos mostra-nos a postura que eu e você, a semelhança do apóstolo Paulo e dos grandes homens de Deus, devem ter diante daqueles que rejeitam o caminho de Deus, daqueles que, tendo ouvido a verdade, preferem deixá-la de lado e seguir os seus próprios caminhos. É isso que nós temos nesse texto, irmãos, nessa pequena porção. E é importante que você considere que o apóstolo Paulo não chegou aqui a este ponto como que caindo de paraquedas. Pelo contrário, há toda uma construção do raciocínio aqui até chegar a esse ponto. E eu queria que você acompanhasse comigo isso. Primeiramente, ele vai dizer no capítulo 1 que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e também do grego. Depois, no capítulo de número 2 e 3, ele vai mostrar a comum depravação da humanidade e chegar à conclusão, no capítulo 3, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Agora preste bem atenção nessa fala: não há quem busque a Deus. Veja que coisa, né? As pessoas buscam a Deus, mas o próprio Deus afirma: não há quem busque a Deus. Ou seja, a busca que elas implementam não é a que Deus estabelece. Então o próprio Deus já estabelece isso. Em seguida, o apóstolo Paulo, capítulo número 4 e 5, vai mostrar que o caminho para Deus está em Cristo Jesus, aquele através do qual temos a justificação dos nossos pecados, aquele através do qual fomos aceitos pelo Senhor, fomos perdoados pelo Senhor e fomos nele reconciliados, e que temos a verdadeira paz, usando o termo bíblico, a paz que excede todo o quê? O entendimento. E os efeitos dessa justificação se verificam na nossa vida, por meio de uma busca por uma vida santa, capítulo 6 de Romanos e 7, e por uma vida no Espírito, Romanos capítulo 8. Então o apóstolo Paulo vem construindo toda essa ideia e mostrando a nossa necessidade, que a nossa necessidade é satisfeita somente em Deus e em ninguém mais. Mas aí ele se depara com a triste realidade que eu creio que profundamente toca o seu coração, e aqui eu queria que você olhasse para o capítulo 9 de Romanos, que é exatamente o fato de que ele olha para os seus compatriotas e, a despeito de todos os benefícios de Deus para com eles, eles não creram em Deus. Infelizmente isso aconteceu, e Paulo fala isso com verdade. Veja comigo Romanos 9:1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo o quê? A carne. Então ele vê os judeus desprezando a Cristo, e isso não foi por falha da palavra, isso não foi por falta de justiça de Deus, pelo contrário, Deus é justo, mas em Deus, em sua soberania, agiu para salvar, e assim o fez. Mas aí o apóstolo Paulo mostra que isso se deu por causa da rejeição dos judeus, e isso você verifica no verso número 30 do capítulo 9, quando ele diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela não crê, não será o quê? Que nela crê, digo, não será confundido. Então,
Agora nós estamos num ponto importante aqui. O que é que vamos fazer com esses judeus que não creram? Como eu disse agora há pouco, vamos enxotá-los? Desprezá-los? O que é que vamos fazer? Então, nesse texto nós aprendemos como entender e tratar pessoas que não entendem a salvação pela fé em Cristo somente. Como é que nós devemos fazer com aqueles que, tendo ouvido a verdade, preferem continuar nos seus próprios caminhos, rejeitando a Jesus? Eu creio que talvez você tenha sido algum desses. Quem sabe você tem alguém na sua família assim, que ouve a verdade, mas rejeita. O que eu tenho que fazer? E eu queria que nós olhássemos para esse texto e víssemos 3 coisas que o apóstolo Paulo nos ensina, logicamente o Senhor inspiradamente, sobre essa nossa postura. A primeira delas está aí no verso número 1, por favor veja comigo. Ele diz: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam o quê? Salvos. A primeira coisa que você tem que fazer é ter boa vontade, expressa em oração, para com a salvação de pecadores. O apóstolo Paulo diz: olha, é boa vontade. Logicamente que esse sentimento não veio do apóstolo, primariamente, mas ele está expressando aquilo que ele mesmo já viu no Senhor, para com ele mesmo, o apóstolo Paulo, e para com os pecadores que foram alcançados pela graça de Deus. Há sempre uma boa vontade de Deus na salvação de pecadores, e nesse sentido, portanto, lembremos inclusive da oferta do Evangelho, a vocação geral, que é uma oferta de boa fé. Deus deseja assim que todos se arrependam, e isso Ele faz de boa vontade. Por favor, abra sua Bíblia e veja comigo, Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, e veja que a primeira palavra utilizada pelo apóstolo Paulo aí na nossa tradução, é exatamente uma palavra que expressa a bondade de Deus para com os pecadores eleitos, na medida em que com bondade os alcança em Cristo Jesus. Veja que ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Agora veja comigo o verso número 5 ainda deste capítulo: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? O beneplácito de sua vontade. Então, a semelhança do que Deus fez com o apóstolo, Ele agora está também fazendo para com os seus compatriotas. Boa vontade. Você pode dizer: pastor, mas isso é muito óbvio. Não, não é tão óbvio. Eu vou te dar apenas um exemplo disso, que eu creio que seja um exemplo emblemático na Escritura. Vocês lembram do profeta Jonas? Ele pregou o evangelho aos ninivitas de boa vontade? Não. Tanto é que Deus disse: dispõe-te, vai para Nínive. Ele se dispõe para fazer exatamente o movimento no sentido contrário. E só depois de ter sido lançado ao mar, passar 3 dias na barriga do grande peixe, ser vomitado, tendo confessado o seu pecado e admitido que a salvação pertence ao Senhor, é que ele foi pregar, e depois ainda ficou com raiva, ficou irado, porque sabia que Deus agiria com misericórdia. E Deus então o leva a refletir sobre isso. É justa essa sua ira? Você tem misericórdia de uma planta que você não plantou, não fez nascer, e eu não posso ter misericórdia de 120 mil, que não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, e tantos animais. Eu não posso ter misericórdia. Então não é tão óbvio. E esse ponto aqui é essencial, irmãos, porque se nós estamos lidando com pecadores que rejeitam o evangelho, uma das disposições do nosso coração deve ser esta: a de sermos bondosos diante de Deus, no sincero desejo de vê-los salvos. E como isso se expressa? E aqui há um detalhe muito importante, é que o apóstolo Paulo certamente já havia pregado o evangelho para esses, não todos os judeus, é verdade,
e eles já tinham ouvido de outras formas, eles tinham todos os benefícios que a lei e o Senhor proporcionaram. Está aqui no capítulo número 9, verso número 4 e 5, o corolário de bênçãos de Deus para este povo. Então alguém diria assim: pastor, então, como seria essa boa vontade? Poderia ser duas formas, biblicamente falando. Uma, pregando, e eles já ouviram. E a outra como? Orando. Orando. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim: olha, a boa vontade do meu coração e a minha súplica. Veja que ele não está dizendo apenas uma simples oração, mas ele clama a Deus pela salvação deste povo. Clamor ao único que pode salvar, porque lembre de Jonas 2, ao Senhor pertence a salvação. Clame ao único que pode salvar. O que fazer com pessoas que rejeitam o Evangelho? Com boa vontade, tendo pregado a palavra, ore para que sejam o quê? Salvos. E um detalhe importante aqui também, irmãos, é que veja que o apóstolo Paulo não está orando para que eles sejam ricos, ele não está orando para que eles sejam curados de alguma enfermidade, ele não está orando para que eles sejam bem-sucedidos do ponto de vista profissional, acadêmico. Não há nenhuma petição nesse sentido, embora necessariamente não sejam pecaminosas. Inclusive o apóstolo João vai orar por seu filho na terceira epístola nesse sentido: oro por sua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Então não há erro necessariamente nisso. Mas quando nós contemplamos alguém que não é salvo, a maior necessidade desta pessoa é ser salvo. E será que a gente tem esse intento? Então eu creio que o nosso primeiro erro está sendo este: não entender que a semelhança de Deus, a nossa boa vontade deve ser para que pessoas sejam o quê? Salvas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Eu quero ver dois textos com os irmãos. Ezequiel capítulo 18, verso 30. Primeiro vamos ler este. Veja se Deus tem boa vontade ou não, e se você não deveria ter o mesmo sentimento. Ezequiel 18, 30. Diz assim: portanto eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois por que morreríeis, ou o quê? Por que vocês vão morrer? Eu estou dando caminho, convertam-se. E aí, por favor, leia o verso 32 todos juntos. Porque portanto o quê? Convertei-vos e vivei. Agora vamos para Ezequiel 33, por favor. Verso número 11. Mesmo livro, mesmo profeta, verso 11, do capítulo 33. Vou ler o 10 e os irmãos lerão o 11. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Agora leio juntos o 11. Dize-lhes: porque a vez de morrer. Essas são palavras de alguém que não se preocupa com você? Que não quer o seu bem? Que quer que você morra, que você se exploda para lá? Não, absolutamente não. A boa vontade, irmãos, do meu coração e a minha súplica
é para que vocês sejam o quê? Salvos. Primeira coisa, aprenda a ter boa vontade e orar para que pessoas sejam o quê? Salvas. Mas há uma segunda coisa importante também que esse texto nos ensina, que é reconhecer como se processa a religião destas pessoas. E nesse sentido, eu queria que você olhasse mais uma vez para os versos 2 e 3 do capítulo 10 de Romanos, e note que Paulo vai dar um testemunho. Ele começa o verso 2 dizendo assim: porque lhes dou testemunho. Paulo está afirmando com certeza, tá? Não é algo que ele tenha dúvida, até porque ele mesmo experimentou essa vida que ele apresenta aqui, que é vivida pelos judeus. Qual que é? Perceba bem, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Primeira coisa. Segunda, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de quê? Então veja que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, irmãos, um conhecimento sobre a religiosidade destes judeus. Logicamente que isso se dá porque ele era judeu e experimentou isso de perto, mas também porque nos mostra a importância de entendermos como se processa a religião do outro. Agora, eu estou dizendo isso aqui de todo um critério bíblico, para que você não vá nessa compreensão, nessa tentativa de compreender e acabe esquecendo da sua própria. Então eu só posso me lançar a compreender quando eu estiver segurança e certeza da que eu professo, para que eu tenha respostas bíblicas, escriturísticas, para fundamentar a razão da minha esperança. Senão você vai ser engodado. Então o apóstolo Paulo tinha convicção do que ele cria. Deixe-me dar um exemplo disso. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo está em Atenas, não é? Ele para ali um tempo, e ele fica na cidade, e o seu espírito, irmãos, se revolta. A expressão utilizada é essa na tradução, né, no verso 16 de Atos 17, o seu espírito se revolta em face da idolatria dominante. Então ele está numa cidade idólatra, não parece muito com o nosso Piauí, né? Cidade idólatra, um povo idólatra. Eu digo isso porque estatisticamente é um dos estados mais idólatras do país, ok? Não é o único, viu? Mas tanto é que você tem aqui um local chamado Capital da Fé. Tá? Então veja o nível que nós estamos. Mas o que ele vai fazer? Compreender que esse sentido de perceber a forma como se articula. Então o apóstolo Paulo está diante disso, desta realidade idólatra. Ele se revolta, tá? No seu espírito, ele não sai agredindo ninguém, mas ele está vendo aquilo ali com angústia no seu coração, por ver o povo caminhando para caminhos tortuosos. Mas veja só a postura dele, verso 22, Atos 17, 22, olha o que é dito, ó. Quando ele foi chamado ao Areópago, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, observe bem, irmãos, senhores atenienses, primeira coisa que ele tratou foi todos com deferência, com respeito. Não xingou ninguém, tá? Senhores atenienses. Segundo, em tudo vos vejo acentuadamente o quê? Então eles estão vendo que eles têm uma vida religiosa. E não é superficial. Vejam isso. E ele prossegue, porque passando e observando o quê? Os objetos de vosso culto. Então ele viu como é que o povo cultuava os seus deuses. E eles eram o quê? Acentuadamente o quê? Religiosos. Encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos o quê? Então veja, há uma percepção de religiosidade humana. Lembremos que todo ser humano traz dentro de si o senso de religião. Por quê? Razão simples, criacional. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus para termos relacionamento com Deus. Então, ainda que o pecado tenha corrompido-nos nesse aspecto, mas esse aspecto ainda permanece desvirtuado. Mas está lá. O homem quer contato com o sagrado. Aí ele chama de outros nomes, mas é esse intento.
Então, Paulo, quando vê isso, irmãos, no que toca aos seus irmãos judeus, por etnia, ele diz assim: eu lhes dou testemunho de que eles têm o quê? Zelo por Deus. E ele mesmo era um judeu zeloso. Abra sua Bíblia aí, por favor, Gálatas capítulo 1. Vamos ver como é que Paulo era. Gálatas capítulo 1, por favor, verso número 13. Será que Paulo era um judeu zeloso antes da sua conversão? Era também, olha só o que dito. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e é o quê? Irmãos, ele era tão zeloso, que ele se tornou um perseguidor de crente. Será que era zelo? Era grande. E o texto prossegue dizendo: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus, o quê? Pais. Eu era zeloso. Sabe uma coisa que eu percebo muitas vezes? Que a pessoa sai da idolatria e Deus, por graça dele, nos converte, e depois você se torna um algoz do outro. Parece que você não lembra de onde é que você saiu. Eu não estou dizendo que você vai concordar com o que você fazia antes, não, porque era um erro. Mas o olhar de compaixão parece não existir. Daí a primeira coisa que o texto nos aponta é essa boa vontade dele. Não é para concordar com o erro, mas entender que são cegos, surdos, estão mortos, e dão aquilo que lhes é próprio. Religião morta, que não é aceita pelo Senhor, mas são zelosos. Recentemente eu ouvi uma fala, tenho ouvido tanta coisa recentemente, eu não esperava ouvir. Pastor, tem alguns aí que são mais crentes do que os crentes. Aí eu disse: espera aí, vamos entender o que você está dizendo. Mais crentes do que os crentes, como? Como é isso aí? Disse: pastor, aí ele começou a destrinchar, como diz o povo, debulhar o milho, Olha, faz isso. Aí eu disse: rapaz, que coisa interessante. É zeloso mesmo, viu? Você tem razão, é zeloso, mas você só errou numa coisa: não é crente. Ele repousa nisso que faz, e isso é abominável diante do Senhor. Só essa diferença. Então, se você for avaliar socialmente, você vai achar, entre aspas, irmãos, pessoas mais crentes do que os crentes. Mas a questão não é essa somente. Embora crentes tenham que dar bom testemunho, é o que Deus estabeleceu. Por isso que Paulo prossegue, tendo ele mesmo admitido que era assim, e diz o seguinte: olha, eles têm zelo por Deus, porém não com o quê? Entendimento. O que é esse entendimento, irmãos? Abra a Bíblia aí, por favor, em Tito capítulo 1, por favor. Hoje você vai ter que ver muitos textos, tá? Mas é importante para você montar na sua cabeça isso. O que seria esse zelo sem entendimento? O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, fala de uma vida piedosa. E ao falar dessa vida piedosa, ele diz que a vida piedosa ela está diretamente atrelada e é diretamente proporcional ao conhecimento da verdade. Tito 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Fé que é de quem? Dos eleitos. Agora veja, e o pleno conhecimento da verdade, agora qual é a partinha final? Segundo o quê? A piedade. Então ele está dizendo o seguinte: há uma relação estreita entre conhecimento e vida que agrada a Deus. Não adianta absolutamente nada eu ser extremamente zeloso em uma prática religiosa, quando ela contraria aquilo que Deus estabeleceu. Não tem fim nenhum. Vou exemplificar. Abra a Bíblia em Mateus 6, verso 1. Você tem aí, em Mateus 6, 3 exemplos
de uma vida piedosa orientada ou desorientada, tá? Então imagine que você tem uma pessoa que ela ora muito, mas ela gosta de orar publicamente. Ela gosta de fazer as pessoas conhecerem que ela o quê? Que ela ora, para que, quem sabe, receber o título de cidadão da oração, não é? Ou então que ela é uma pessoa de prática de misericórdia assim, reconhecida, sua misericórdia, mas gosta de fazer boas obras. Eita, pessoa boa. Sabe por que Cristo disse isso? Porque se não tiver entendimento, é vã essa prática. Eu vou ler para vocês, prestem atenção. Verso 1, Mateus 6. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Então não vai ter benefício nenhum se você não exercer a sua justiça segundo o padrão de Deus. Diante de Deus você não vai ter benefício nenhum. De galardão nenhum. Nenhum prêmio, nada. Mas os homens talvez lhe gratifiquem. Talvez lhe gratifiquem, talvez. Agora verso 2. Prática da misericórdia. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Agora veja, tu, porém, ao dar-lhes esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te o quê? Verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás, digo ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te... Verso 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que Jesus disse, sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te... Pois é, o homem zeloso, sem entendimento, vai fazer exatamente o que Cristo proíbe. Que proveito? Só se for para ser visto pelos homens. Isso não agrada a Deus. Não adianta ter zelo, por mais forte que seja, se você não tiver entendimento daquilo que Deus quer que você faça. Não adianta você ser zeloso sem compreender a vontade de Deus. Tem um monte assim, irmãos. É um risco que nós corremos. E é rápido para você começar a viver por obras e não por graça. Paulo olha para eles e diz: nós precisamos compreender a religião deles, porque eles têm zelo, mas zelo sem o quê? Sem entendimento. Mas ele diz uma outra coisa sobre a religião deles. Primeiro é essa, né? Eles são zelosos sem entendimento. Agora veja a consequência. Como eles são zelosos sem entendimento, eles vão ter que propor alguma coisa para chegar diante de Deus, não é? Eu não quero me sujeitar àquilo que Deus ordena. Logo eu vou ter que pôr alguma coisa no lugar para que eu me aproxime do Senhor. O que é que eles fizeram? Verso número 3. Porquanto, então a expressão desse zelo sem entendimento se revela na busca ao Senhor. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, e procurando estabelecer suas próprias obras, não se sujeitaram a que vem de quem? De Deus. Abra a sua Bíblia rapidinho aí, 1 Coríntios capítulo 1. Depois de Romanos, 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e também o 31. Veja, eles rejeitaram a justiça que vem de Deus, porque não tinham entendimento, e tentaram estabelecer a sua própria. Qual é a justiça que vem de Deus? Está aí, 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus. Lê o resto. O qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se. Se eu
estabeleci o meio de chegar a Deus e deu certo, de quem é a glória? Minha, né? É minha. Fui eu que fiz. É minha. Mas se não fui eu que fiz, de quem é a glória? De quem fez. Então, quando esses judeus estão estabelecendo o seu próprio caminho e rejeitando a de Deus, eles estão trazendo para si a glória que Deus, o Senhor, não divide com ninguém. Eles estão tentando usurpar a glória de Deus. Veja, irmãos, a que ponto pode ser levada a vida de alguém que, ainda que zeloso, vive sem entendimento? Finalmente vão usurpar a glória de Deus, tentar, não é? Que nunca vão conseguir. Quem tentou fazer isso morreu. Então lembre bem disso, que é isso que Paulo está dizendo aqui. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, seja desprezar aquilo que Deus mostrou, o justo verá pela fé. Lembre de Romanos 4 e 5, a justificação pela fé em Cristo Jesus. Eles rejeitaram a Jesus, sua pessoa e obra, e quiseram viver com seus próprios méritos. Usando o termo bíblico aqui, veja o verso 32 de capítulo 9. Por quê? Porque não decorre da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será o quê? Confundido. Mas eles não fizeram isso. Então, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de boa vontade, orar por eles, mas eu preciso entender a dinâmica da fé dessas pessoas, para que a argumentação precisa do Evangelho se dê exatamente nesses pontos que são sensíveis no crédito das pessoas, e a salvação é uma delas. Eles querem ser salvos por suas próprias obras, são zelosos, mas não têm entendimento do que Deus estabeleceu. De que forma você olha para essas pessoas? Coitadinhas? Não, não pode, porque Romanos 1, 2 e 3 mostra o Evangelho, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então eles são responsáveis. Então não são coitadinhos, são responsáveis pelos que estão fazendo, mas são pessoas para as quais nós devemos orar, olhar e orar, e dizer: Senhor, tenha misericórdia, tira-lhes da cegueira, são cegos. Seu coração não se compadece com isso? Você não tem compaixão dessas pessoas? Você vive no mundo, passando por ela, cruzando com essas pessoas, ouvindo elas falarem essas coisas, vivendo deste modo, e não há compaixão nenhuma, nada, zero, insensibilidade total. Tem uma coisa errada. E não é só com eles, é conosco também, porque não nos compadecemos, não nos damos a entender para ajudar. Então reconheça como se processa a religião deles, para que vocês possam orientá-los e dizer-lhes que o caminho único é Jesus, e que qualquer coisa fora disso eles se darão e se encontrarão como Nadab e Abiú. Você lembra de Nadab e Abiú? Eles receberam a instrução de como deveria ser o culto, mas eles levaram a Deus fogo estranho. O que aconteceu com eles? Consumidos. Pronto. Acabou. Porque tentaram se aproximar de Deus de um modo que não foi estabelecido pelo Senhor. Resultado? Morte. Terceira e última coisa, relembre para eles, fale, anuncie que o fim da lei é Cristo. Meus irmãos, há uma discussão grande aqui sobre esse termo, fim da lei. Fim no sentido de cumprimento, né? Cristo cumpriu, ou fim no sentido de não mais haver necessidade. E a gente tem que ter muito cuidado ao avaliar isso aqui, sobretudo à luz do contexto, e percebermos que o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Olha, quando nós pensamos em salvação,
Todas as coisas, elas apontam para Jesus como aquele único que cumpriu tudo que Deus estabeleceu para que fôssemos salvos. Então, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 15. Pastor, o que é que tem a ver? Preste bem atenção nisso. Quando a gente lê o Salmo de número 15, ele lança uma pergunta no início e no final do Salmo, muito importante, que nos reporta a nossa comum incapacidade. Ele diz assim, preste atenção, Salmo 15, 1, tá? Diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Está vendo aí? Salmo 15, 1. Depois, quem há de morar no teu santo monte? Então, quem é que vai estar na minha presença? E aí, ele diz a questão. Para você estar na presença de Deus, você tem que ser assim. Aí ele diz: o que vive com integridade e pratica justiça, de coração fala a verdade, quem não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível é o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra um inocente. Aí diz: quem deste modo procede, não será jamais o quê? Humanamente falando, quem é que faz isso? Ninguém. Então, nenhum de nós terá condição de se apresentar diante do Senhor. Quem foi o único que cumpriu todas estas coisas perfeitamente? Foi concebido e nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado e está sentado à direita de Deus sem pecado. Deus homem, 100% Deus, 100% homem, Jesus Cristo. Então, o único que pode apresentar um ser perfeito, uma obra perfeita diante do Pai, aquilo que é requerido pela justiça, é o Senhor. Não tem outro. E os judeus desprezaram. Então, Paulo rememora: lembre, o fim, porque o fim da lei é Cristo. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele não somente cumpriu todas elas, mas ele é o próprio cumprimento. Tanto é que João Batista o vê e testemunha: eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Essa linguagem vem do Éden, essa linguagem está na Páscoa, quando o Cordeiro é morto e o sangue é passado nas vergas da porta e nos umbrais, para que o anjo da morte, o vingador, passe por cima e não atinja aqueles que estão debaixo de cobertos pelo sangue do Senhor, Cristo. Então é necessário que você se lembre disso, porque os pecadores precisam entender isso, porque eles não são, nenhum de nós, um fim em si mesmo. Você não vai se salvar, não há autossalvação. A salvação do alto, Cristo. Então, eu olho para essas pessoas com compaixão, eu oro por elas, eu entendo a religião delas, não para me tornar como eles, porque de lá Cristo já me tirou, mas eu também tenho que relembrar que Cristo é o centro. Então, quando você toma o texto de Romanos, que ele vem falando sobre a lei, por favor, veja comigo, verso número 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, ou seja, eu não consigo cumprir, mas há um que cumpriu, e esse é Cristo, o fim da lei. E aí tem um detalhe interessante, preste bem atenção: todas as vezes que nós somos lançados à lei, ela tem um efeito sobre nós. Me refiro aqui à lei moral, tá? Por favor, atente, depois você anota e vê. Catecismo Maior, pergunta 95, diz assim, de que utilidade é a lei moral a todos os homens? Aí ele diz: a lei moral é de utilidade a todos os homens para os instruir sobre a natureza e vontade de Deus, sobre os seus deveres para com Ele, obrigando-os a andar conforme essa vontade. Então a lei mostra como você tem que andar, qual é a vontade de Deus. Ela mostra para você: faça assim.
Mas aí tem a segunda parte, olha o que ele diz, prosseguindo: para os convencer de que são incapazes de aguardar e do estado poluto e pecaminoso de sua natureza, corações e vidas. Então, ao mesmo tempo que a lei mostra como se deve fazer, ela também revela que você não tem condições de fazer, porque você está todo corrompido. Aí você acha que alguém é capaz de pegar esta lei e dizer: eu vou guardar todinha e vou me apresentar diante de um Deus santo? Impossível, irmãos. O fim da lei é Cristo. E aí, lembre da última parte, ele diz assim: para os humilhar, fazendo sentir o seu pecado e miséria, e assim ajudando-os a ver melhor, olhe bem, como precisam de Cristo e da perfeição da sua obediência. Hoje à noite o irmão leu aqui uma porção para nos conduzir ao momento de confissão. Quando você ouviu, você se percebeu pecador? Ou foi apenas um ato que você já está acostumado, porque está na liturgia? Você parou para refletir sobre isso? Para dizer assim: Senhor, a lei foi posta diante de mim, eu me vejo pecador, eu sou carente, eu preciso de Ti. Se não for os méritos de Cristo, eu não consigo me apresentar. Você tem essa certeza? Porque, irmãos, na medida que a gente chega a esse ponto, a gente consegue perceber quão importante Jesus é para a nossa vida. Por isso que ele disse, João 15:5: sem mim, nada podeis fazer. Você quer de fato ajudar alguém que rejeita Jesus? Não se esqueça de dizer a ele que o fim da lei é Cristo. Você vai apresentar a lei para mostrar a condição dele, mas você precisa apresentar a graça por meio de Jesus Cristo. Ele cumpriu todas as coisas. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é aquele através de quem podemos nos achegar ousadamente ao trono da graça. Ele é o fim, porque Ele é o começo também. Meus queridos irmãos, diante disso, somos levados a conduzir ao ensino que o próprio apóstolo Paulo traz em outra porção. Abra sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Eu vou ler os versos número 23 e 24, tá? Gálatas 3, 23 e 24. Diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Agora eu vou ler o verso 24 de Gálatas 3. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos o quê? Aio aí é o pedagogo, é o instrutor. A lei é como o nosso instrutor, ela vai mostrar para nós quem nós somos, qual é a nossa necessidade, quais são as nossas fraquezas, qual é o caminho. Então a lei, ela tem o seu propósito aqui, ela nos conduziu a Jesus, que segundo o apóstolo Paulo, mesmo que escreveu aqui, é o fim da lei. Então, você precisa de Jesus para ser salvo. Você pode ser muito religioso, acentuadamente, zelosamente, ardorosamente, mas se for esse entendimento, você vai querer estabelecer outro caminho, que não o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, e aí vai ser um caminho de morte, e não de vida. Ante isso tudo, que lições eu gostaria de tirar para a nossa vida, irmãos, disso? Primeira delas, peça a Deus a graça de ter o mesmo sentimento que você viu no apóstolo Paulo. Talvez você não tenha esse sentimento, como disse o exemplo de Jonas, né? Por questões étnicas, tradição, né? Cultural. Não quero a salvação de tal pessoa, porque esse povo não é digno. Quem não é digno? Eu não quero a salvação daquela família, porque aquela família teve uma rixa comigo.
Ah, meu filho, os critérios aí são infindos, porque há uma multiplicidade de razões pecaminosas no nosso coração para não fazer a vontade de Deus. Mas, querido, eu queria que você entendesse que você tem que pensar neles como pecadores, carentes da glória de Deus, como eu e você. Pense nisso. Eu fico muito triste às vezes quando eu vejo a insensibilidade minha com relação a alguns. E eu penso em vocês. E eu queria muito, e penso que esse é um desejo bíblico, de ver a nossa igreja motivada à salvação de perdidos. E cada crente aqui fosse potencialmente e na prática um bom missionário, desde a criança ao de maior idade. Porque essa deve ser a boa vontade do nosso coração, de ver pessoas salvas. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 4, ele pede oração por ele. E sabe o que é que ele pede oração por ele? Para Deus abrir porta, para ele pregar acerca do mistério de Cristo. Porque ele quer ver pessoas o quê? Salvas. Quando ele está preso, e escreve a epístola aos Filipenses, ele está na cadeia, ele diz: olha, tentaram me prender aqui, mas esta prisão ela tem contribuído para o progresso do Evangelho. Até preso, ele pensa no progresso do Evangelho, o avanço do reino de Deus. E você? Está preocupado com a conta? Amém, não é? Tem que pagar mesmo. Pois não faça tantas. Viva com o que tem, para não ficar com a cabeça cheia de compromisso, de coisas que você comprou sem precisar, para pagar com o que não tem. Se organize, para você focar a sua vida no avanço do reino de Deus, e as coisas que Deus lhe concedeu sejam usadas para o progresso do reino. Recebemos aqui recentemente o vice-presidente do Supremo Concílio, reverendo Marco, não foi? E ele compartilhando conosco de um irmão em Cristo. Você já viu aquela marca d'água, de caixa d'água, Forte e Leve? Conhece essa marca? Pois é, de um crente, viu? E você sabia que ele está usando os recursos dessa empresa para abençoar aqui o nosso Piauí também? E nós, irmãos, nem oramos. Imagine meter a mão no bolso para salvar uma pessoa. Não, pastor, Jesus já pagou. Eu sei que ele já pagou. Já pagou, e o preço que ele pagou ninguém paga. Mas e você, qual é a sua dedicação nisso? Então pelo menos ore. Tenha boa vontade para salvar um perdido. Segunda coisa que eu queria que você pensasse. Considere bem isso, tá? Às vezes nós desprezamos as pessoas pela religião que elas professam. E logicamente que a gente sabe distinguir entre verdade e erro, porque Deus nos deu a verdade, que é esse instrumento de aferição que nós temos. Graças a Deus por isso. Mas olha, não seja precipitado dizer que as pessoas não têm fé. Porque fé é uma característica da sua natural formação. A fidúcia é um aspecto da nossa natureza. É um dos aspectos basilares. Todo ser humano tem fé. Criacionalmente feito, assim. Agora, por conta da queda, ela foi desvirtuada. Então, por favor, não seja precipitado. Agora, peça a Deus para que Ele e você entendam onde essa fé está posta e haja uma reorientação a partir da verdade. Isso pela graça do Senhor, agindo pela palavra, para convencer pecadores do pecado, da justiça e também do quê? Do juízo. Então você precisa ser um cristão atento a isto. Não é só disparar a metralhadora, não. Entenda. Há um autor que me
me modelou muito nesse sentido. Eu não li todas as obras dele ainda, espero a graça para ler, que é o Francis Schaeffer. Nunca tinha ouvido falar desse homem. Aí quando fazia o mestrado, o pastor citou, eu digo, rapaz, eu vou ler, que ele falava na aula, eu não entendia. Eu digo, quero entender isso, tem que ler. Vai ler, Reverendo Vadislau. E aí fui ler, rapaz, um apologeta e um grande conselheiro. E você vê a aproximação dele com as pessoas, a ponto dele criar uma casa na Europa, chamada L'Abri, para acolher descrentes. Ah, pensou? Para quê? Para ouvir, para entender e evangelizá-los. E ele dizia, seria impiedoso evangelizar uma pessoa e tirar o teto da cabeça dela, né? Ou tirar o piso, digo, senão ele ia cair. Eles fazem o seguinte, tira o teto, para só ele se perceber onde é que ele está, na sua crença. E aí você vai trabalhando a mente dele com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Recentemente eu recebi na sala do aconselhamento a pessoa que chegou para mim e disse, pastor, disseram para mim que eu não tenho fé. Eu disse, foi? Está desesperado, já pensou? Então para antes, veja o que a Bíblia ensina, tenha convicção própria, pessoal, alicerçada na Escritura, e ajude pessoas. Terceira e última coisa, perceba a centralidade de Cristo na nossa salvação. Salvação pela fé somente em Jesus Cristo. Não há salvação fora dele. Não há nenhum homem, nenhum nome em cima dos céus ou embaixo na terra, pelo qual importa que sejamos o quê? Salvos. Qual é o nome? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é o fim da lei. Ele é o único que pode nos salvar. Por isso, Ele é o nosso Salvador. Aquele que nos redime, aquele que nos sustenta e nos conduz à presença do Pai, aquele por meio do qual somos conduzidos em triunfo, aquele através do qual não nos envergonhamos. E você quer trocar Jesus por você, ou por qualquer outro homem? Isso não é uma sandice, não é uma loucura. Então lembre, Jesus Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Finalizo dizendo, talvez você já tenha sido alvo de orações, não é? Você está aqui por causa de quem? Você sabe quem lhe evangelizou? Você sabe quantas pessoas orou por você? Então você está aqui hoje. Quantas pessoas deram a sua vida por isso? Pois é, bendiga a Deus, exalte ao Senhor, louve-o, adore-o, porque você outrora era como esses judeus, até zelosos, mas sem o quê? Entendimento. E hoje você está aqui para adorar o Deus vivo e verdadeiro, porque Deus lhe abriu o entendimento e lhe mostrou a verdade. Não despreze isto e viva para a glória de Deus que o salvou. Que Deus te abençoe. Amém.